Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que, olha, é bem comum. Aquele medo de estar ficando para trás. E vamos fazer isso de um jeito diferente, como se a gente estivesse folheando uma história em quadrinhos que se passa dentro da nossa própria cabeça. E a nossa história já começa com um balão de pensamento que, para muita gente, soa bem familiar, né? É aquela sensação, inquietante, de que a gente está fora do passo, de que o mundo ao redor está avançando e a gente não. Pois é, esse sentimento todo parte da ideia de que existe um ritmo certo para a vida. Mas de onde é que veio isso? Quem foi que escreveu esse roteiro que todo mundo acha que tem que seguir? Sabe, como se fosse uma musiquinha de fundo meio tensa que fica tocando o tempo todo. Dá aquela urgência para acelerar, para se ajustar, para tentar alcançar alguma coisa que parece estar acontecendo lá fora, em um outro quadro dessa história. Ok, vamos parar para analisar isso aqui. O que é, afinal, esse tal de ritmo certo? Ele não é um fato tipo 2 mais 2 são 4. Na verdade, é uma construção social, quase como se fosse um enredo que a gente cria coletivamente. E essa construção, esse enredo, ele é alimentado por um hábito que a gente tem que é quase um reflexo, a comparação. É bem aqui que a nossa história ganha um vilão, um grande antagonista. Porque quando a gente olha pro lado, a impressão que dá é que tá todo mundo andando pra frente, né? Parece que os outros personagens estão sempre progredindo, sempre avançando nas suas jornadas. A gente acaba vendo só o resultado final, os grandes momentos, as conquistas que são anunciadas. São como aqueles painéis de destaque na história em quadrinhos da vida dos outros, sabe? Só a parte boa. E aí parece que o caminho de todo mundo tá ficando super claro, bem definido, enquanto da gente, o nosso parece um rascunho, cheio de incerteza. Agora, olha que interessante essa frase. A comparação funciona como um editor de filme que corta todas as cenas difíceis, todas as dúvidas, toda a bagunça e mostra só um resumo bonitinho. Ela cria essa ilusão de que o progresso é uma linha reta e simples. Tá bom? Então, se a comparação é o mecanismo, qual é a origem mais funda desse medo? De onde é que vem essa tensão toda na nossa história? A pressão vem de dois lados. De fora, da sociedade, como o psicólogo Carl Jung já falava, e de dentro, de um ideal que a gente mesmo cria do que deveria ser, e muitas vezes a gente nem sabe por quê. É uma pressão que vem de todo lugar. E essa tabela aqui, ela resume o problema todo de um jeito brilhante. A gente fica julgando a nossa jornada interna, que é cheia de curva, invisível, super complexa, contra o resultado externo dos outros, que a gente vê de forma simples e visível. É uma comparação que simplesmente não fecha a conta. E qual o resultado disso? A gente acaba agindo no desespero, correndo para tentar não se sentir atrasado. Só que essa correria não resolve o desconforto, só muda ele de lugar. É como virar a página da história sem entender o capítulo anterior, o que só gera mais confusão. Mas agora a gente chega no ponto de virada da nossa narrativa. É aqui que a perspectiva começa a mudar de verdade e a história vai para um novo rumo. Esse medo todo se baseia numa ideia bem questionável. A de que a vida é uma corrida numa pista só onde está todo mundo competindo. Mas e se essa ideia toda estiver errada desde o começo? Na verdade, existem infinitos caminhos. O que numa história parece uma pausa, um momento de parada, pode ser, na verdade, a preparação para um grande salto. É tudo uma questão de como a gente olha. Então, o ponto crucial é esse: parar de se medir com a régua dos outros e começar a consultar uma bússola interna. É nesse momento que o protagonista da nossa história finalmente encontra seu verdadeiro guia. E essa mudança de foco de fora para dentro, ela não apaga o medo como mágica, mas com certeza diminui o poder dele. Porque agora a gente tem uma referência nova, muito mais confiável. Quando a gente foca na nossa própria experiência, no nosso processo, todo aquele barulho da comparação começa a diminuir. E essas perguntas aqui, elas ajudam a gente a escrever o próximo capítulo com base no que é real e presente para cada um. E aí a gente começa a pensar, talvez ninguém esteja realmente na frente ou atrás. Talvez aquela pessoa esteja simplesmente num ponto diferente e incomparável do seu próprio processo, da sua própria história, que é única. E isso nos deixa com uma última pergunta, um pensamento para levar. É aquele painel final da nossa história, sabe? Aquele que fica na cabeça, fazendo a gente questionar o caminho que está sendo trilhado e, principalmente, quem é que está de fato segurando o lápis.